significa a palavra adulto para você? E aí, pessoal, aqui é o Id do podcast Fractais e hoje a gente vai falar sobre o que a gente entende pela palavra adulto. E aí, Dani, o que você pensa quando a gente fala sobre isso? Como eu já adiantei, não vou responder, porque muitas vezes eu não sinto que eu sou um. Acho que tem muito a ver com, para mim, sempre que eu penso adulto, eu penso responsabilidade. E aí eu sei que eu sou uma pessoa mais responsável, mas com um certo grau de inconsequência que depois eu posso explicar para vocês. Mas não sei se eu sou a melhor pessoa para falar de coisas adultas, tá, Id? Alexandre, você é adulto? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos ouvindo. Nossa, que ótima pergunta, você é adulto? Acho que eu vou responder sim com essa voz cavernosa aqui de manhã, quando a gente tá gravando, sim, sou adulto. Mas é uma pergunta curiosa mesmo, assim, né? A partir de que momento a gente começa a se considerar e por que eu me digo adulto e que diferença faz de mim em relação a perspectivas que eu tenho da vida em relação à minha infância. É curioso, acho que tem essa questão da responsabilidade, sem dúvida, Dani, claro. Mas eu fico tentando pensar se o meu modo de estar na vida, no cotidiano, se diferencia muito de como quando eu era criança. E eu acabei de passar as férias agora. Os meus sobrinhos passaram as férias em casa agora até anteontem. E aí... E eles são mais adultos que você. Não, mas é muito engraçado porque eles também são super sagazes, observam muito as coisas, eles entram nos momentos assim, parece um parênteses de adultice, assim, né? E eles fazem uns comentários super complexos, umas observações super bonitas, assim, das coisas. Eu falo, gente, que engraçado. Aí eu fico tentando resgatar isso, assim, se quando eu era criança, como eu me portava e tal. E sim, eu lembro daquele comentário, Ale. tipo, nossa, você é muito maduro, né? Nossa, você parece mais velho do que a sua idade, essa questão meio clássica, assim. E eu digo isso até hoje, assim, que eu convivia com o adulto que eu era desde que eu sou criança, mas hoje eu convivo com a criança que eu fui sendo adulto. E tem um velho também que habita em mim que aparece um pouco menos, mas as três dimensões estão presentes, assim. E fico tentando me entender também essa questão, porque tem um lado que eu acho que continua vivo, que é essa que eu falo dessa criança vive em mim, que é justamente a criança autista, assim, né? Essa questão de estar ali sozinho, vendo o mundo, da minha perspectiva, do meu lugar e tal, e isso continua vivo. Então eu acho engraçado porque, apesar de ser adulto no sentido, tenho mais de 18 anos, tenho as minhas responsabilidades civis, já casei, já separei, já fiz essas coisas todas, montei casa, desmontei casa e tal, a minha percepção do que é ser adulto tem muito a ver com essa relação com o modo como eu vejo o mundo e o que me autorizo a fazer e dizer e como eu sou ouvido ou não a partir desse lugar, porque, claro, ser adulto também te coloca numa possibilidade de você ser escutado, que quando você é criança é só engraçadinho, mas eu acho que eu já raciocino o mundo meio parecido desde que eu sou pequeno. Mas assim, eu tô pensando em algumas coisas aqui, vou passar a bola pro Fê. Fala, Fê. Eu tava falando uma coisa, eu tava pensando na questão de pontuação mesmo, nesse negócio, assim, porque, tipo assim, tem, tipo, neném, criança, jovem e aí adulto, assim, tipo assim, como se fossem fases totalmente diferentes em si, e você tem pra mim, todo mundo tem todas delas um pouco, assim, sabe? Tipo assim, ainda me sinto criança em alguns pontos, mas aí e eu me sinto adolescente pra caramba, e tipo assim, em algumas coisas de adolescente, aí tem negócio que a minha mulher é mais nova do que eu, e ela se acha super adolescente. E aí eu fico zoando ela que, tipo, que ela já tem quase 40. Ela tem 35, ela fala que ela tá bem longe do 40. Como se 40 fosse o símbolo de aí virei adulto, sabe? Virei sério, tipo, 40. Aí eu falei, não, mas você tem duas filhas. Duas filhas dá mais uns 5, 6 anos de bônus de idade. Aí a gente fica zoando que existem esses termos de bônus de idade, sabe? Você já tem um emprego, por exemplo, divorciou, mais 6 anos de bônus de idade. Tipo, trabalho que paga mais 6, tipo assim, mora sozinho, mais 5 anos de bônus de idade. Tipo, pra chegar num número Boa. que defina adulto. Aí tem os que perde ponto também, talvez, que eu não sei agora de pensar. Eu sinto que um pouco naquela linha da tendência do filme Divertidamente. Eu sempre imagino como se a gente tivesse vários frascos, né? E cada cor de um frasco fosse as fases da nossa vida, como a infância, e fases que a gente ainda nem viveu, sabe? Mas que estão ali. E que, conforme a gente vai vivendo, a gente tem a ideia, o clichê, é que a gente passa essas fases e elas não voltam mais. Mas, na verdade, elas sempre estão ali, elas só vão mudando à medida. Mas isso eu acho que é para todo mundo. Porém, tem uma coisa que se relaciona
com autismo, que hoje pra mim é muito clara sobre a coisa de ser adulto, que é muito no que você falou, Ale. Nessa coisa de... Sempre na minha vida, eu nunca entendi muito essa coisa da criança, do adulto, do adolescente. Sempre me senti muito presente, sabe? Sempre fui aquela pessoa, tipo, criança que fala que nem adulto, que nem se falou. E talvez por isso eu não consigo entender ou me reconhecer como adulto, porque eu consigo ver o adulto numa criança, quem está vendo seus sobrinhos. Eu fico observando e falando, nossa, esse nível de intensidade na percepção do meu sempre teve ali, sabe? E às vezes se tem a impressão de que a coisa de infância e fase adulta tem a ver com o quê? Com o controle dos impulsos, né? Que é o quê? A consciência dos seus impulsos para poder controlar ele. Mas na verdade eu sempre me senti assim, mesmo na minha infância. Fala, Fer, eu só fiquei na dúvida se você fala no sentido de que você conseguia já controlar os seus impulsos desde a infância ou se ainda tem dificuldade de controlá-los agora na vida adulta, eu só fiquei na dúvida. Nossa, aí que tá. Esse é o ponto. No clichê da vida da pessoa neurotípica, é meio que isso. Você não controla na infância, e aí você vai, tipo, amadurecendo, e quando se torna adulto, você consegue controlar isso. Mas eu justamente me entendo como neurodivergente, porque eu vejo que eu não sigo esse padrão. Eu simplesmente tenho esses ciclos que são muito mais frequentes e intensos que a média, sabe? Essa coisa do, tipo, ser muito maturo, depois ser muito infantil, muito maduro, muito infantil, muito maturo. E que é difícil o mundo compreender isso e eu compreender isso, existir nesse mundo sendo assim. Porque realmente tem momentos que eu sou muito maduro na minha vida, sabe? Tipo, enfim, vocês também devem, não sei. O que vocês acham? Eu tava pensando só quando a minha filha lida comigo nesse quesito. Ela fala assim: Ah, papai, eu quero isso. Aí eu falava: Vai lá e compra então. Aí ela assim: Não, mas eu sou criança. Criança não tem dinheiro, então você é adulto, você compra. Aí eu falei: Cara, essa é a definição de adulto. Eu tenho dinheiro pra comprar coisa pra você. Então assim, eu falei: Cara, se é essa, eu não quero ser esse cara não, tá chato. Eu prefiro voltar a ser criança, tá bem mais fácil. É muito louco, porque é isso, a ideia de adulto é uma ideia muito estranha. Acho que é por isso que eu tenho dificuldade, porque eu tenho meio que um asco a ela. Porque pra mim, um adulto sempre foi muita figura do opressor. E eu vejo pessoas mais velhas sempre foram as pessoas que, tipo, olharam pra mim e falaram como: Você não sabe isso porque você não viveu o que eu vivi. Isso pra mim sempre foi muito ofensivo. Então a coisa do adulto sempre teve muito nesse lugar, sabe? Mas acho que você botou um ponto, só pra reforçar seu ponto, você botou um ponto interessante. É tipo, quem é o adulto para o outro adulto e quem é o adulto para a criança. Você tá falando especificamente a visão do tipo, quem é o adulto para a criança, e ele parece bem mais. Tipo assim, o meu, eu não acho que é tão negativa como a sua, mas eu entendo o seu ponto. E tem quem é o adulto para os outras pessoas, para outros adultos, né? Tipo, quem é adulto para os seus pais. Às vezes eu, tipo assim, será que os meus pais, tipo, me veem como adulto que nem os outros adultos me veem como adulto? Talvez não. Eu vejo muito adulto, de verdade, assim, pessoal, com uma coisa hormonal, que nem é com os bichos, sabe? Quando você é jovem, os hormônios estão mais assim, então você tá mais aberto pro mundo. Conforme você vai ficando mais velho, naturalmente os hormônios vêm mais à pele, você tem que tornar um macho alfa pra poder acasalar mais. Eu sinto que com as pessoas é muito assim. Não, Elas vão então, ficando mas mais isso é muito velhas. louco. Porque eu ia trazer essa questão, por exemplo, na mulher, né, de quando você menstrua, por exemplo. Uhum, total, Aí eu velho. penso assim, que eu menstruei com 9 anos, entendeu? Então, assim, tipo, não tem cabimento. Então, por exemplo, eu não associo isso a uma maturidade, Uhum. Uhum. É, tem né? maioridade Que também, seria né? a maturidade natural, né? E tem Biológica, vamos maturidade, dizer tem a assim. religiosa também, né? Que existe rituais de passagem para a vida adulta, como se Também. a gente tivesse uma quebra específica que define, que sempre ocorre lá, eu acho que na maioria das religiões, assim, tipo, entre 12 e 15 anos, assim, e tipo assim... mas eu acho que também a criança de 13 anos de, tipo, 100 anos atrás é muito diferente da criança de 100 anos De hoje, 100 assim, anos tipo, hoje, de tem 13 outro nível de responsabilidade. Não, gente, mas volta na antiguidade. Tipo, a Se casava com galera, 13 tipo, anos. se casava e já tinha filho com 13 anos. Não, não precisa. E já tinha É, Nem família, já precisa ir pra reinava, antiguidade, tinha um gente. Vamos pros reino, rincões do país que a súditos. gente vai encontrar pessoal com criança no colo com 15, 16, assim, isso daí. Agora, eu tava pensando nessa questão do adulto para criança e do adulto para adulto, e uma das coisas que eu penso em relação à visão de mundo é muito engraçada, porque eu acho que eu
fico cultivando uma certa ingenuidade, assim, na minha visão. Não sei se eu cultivo ou se isso está sempre posto, então dá sempre uma certa tonalidade infantil para a maneira como eu vou encarando o cotidiano. Eu tô sempre meio surpreendido, como se eu não conhecesse as coisas. Eu lembro dos meus colegas na faculdade falarem isso também. Falar, nossa, olha que engraçado, você fica sempre deslumbrado com tudo, como se tudo sempre fosse novo e você estivesse sempre encantado com tudo que tá ao seu redor, assim. Eu lembro disso, de estar às vezes no hospital, num lugar horroroso, aí eu via uma folhinha ali com uma fotinho de uma montanha e falava, nossa, que lugar bonito e tal. Aí o pessoal, olha, só você consegue encontrar a fotinho bonita da folhinha, do calendário, nessa sala de pronto-socorro horrorosa aqui, você tá aqui tentando achar um diamantinho, assim, tal. Então eu tenho essa atitude, mas aí o que eu penso que muda em relação a isso, porque eu acho que eu sou assim desde a infância, é o fato de que agora na vida adulta, então eu vou definir isso, é o momento em que eu comecei a fazer as coisas que eu acreditava. Porque antes eu sempre ficava muito inquieto, mas eu não conseguia encaminhar essa inquietude. Eu só sofria, ficava angustiado, achava o mundo estranho, ficava sofrendo e tal. E hoje eu posso me empenhar em fazer alguma coisa em relação a isso que eu sou sensível. Por exemplo, a questão de reflorestamento, assim. Nossa, como eu ficava confabulando o dia que eu ia conseguir comprar uma terra para conseguir começar a plantar, porque era uma inquietação para mim, eu não poder participar disso ativamente, não ter me sentido capaz de poder ter uma resposta para isso, uma coisa que me doía desde da minha infância. Eu estava ouvindo uma reportagem ontem sobre, aliás, essa questão do aquecimento global. Não sei se vocês viram, vou colocar aqui uma questão de ordem política. Em 2070, o estudo da NASA mostrou que o Brasil vai ficar inabitável pelo aquecimento global. E aí eu vi. o rapaz estava comentando, falou assim, cara, desde que eu sou criança, 92, teve a Eco 92 no Rio, a gente já estava ouvindo essas coisas, falando que em 2000 e tanto, 2010, 2020 as coisas iam acontecer, estão acontecendo, a gente não se mexeu. E eu lembro que eu ouvia isso em 92, eu tinha 13 anos. Eu sofria pra caramba, assim, eu ficava à noite me revirando na cama, tentando pensar o que eu podia fazer. Eu falava que eu queria ser ecólogo, aí eu falava que eu queria ser presidente do Brasil para mudar as coisas, eu ficava confabulando mil coisas, assim. Hoje eu consigo fazer algo que está ao meu alcance. Ok, vou reflorestar eu pessoalmente. Esse negócio de fim do mundo eu achei legal. Eu vi uma postagem que a cada 10 anos é um tema diferente que vai acabar o mundo. Já teve camada de ozônio, já teve calotas polares, já teve. A cada 10 anos, eu Permafrost. lembro que na escola a gente falava que. Na escola falava que todos os minérios importantes iam acabar em 15 anos e nunca mais ia ter nenhuma tecnologia. Então, tipo assim. Tipo, a cada 10 anos, tipo, já teve negócio de Renova o fim do energia mundo. elétrica versus, tipo, Não. carvão vai matar com o mundo. Então, tipo assim, a cada 10 anos acontece, tipo assim, o problema tá parecido, mas sempre muda, sabe? Aí, tipo, Não, esse eu é lembro que o eu já tive problema. teorias de fim do mundo várias vezes. Esse é o problema, é que muita coisa que estão falando está acontecendo. E, tipo, não justamente é as nem pessoas estão que... Não, mas é falando que tinha outras data, coisas vão tinha data. acontecer. Não é a questão do tipo, é só um sensacionalismo, tipo, do fim do mundo, que o Sim, ser sim. humano sempre precisa meio que ver esse horizonte, porque a gente necessita dessa coisa, né, do lobo, Não, lobo de nós eu tava mesmos. zoando no modo marqueteiro da coisa. É, Por exemplo, exato, não. camada de ozônio tá Não. fora do marketing. Ninguém O mais mundo fala de tá camada de acabando. ozônio nos últimos, sei lá, 10 anos que eu não ouço falar em camada de ozônio. Quando eu era menor, eu morria de medo da camada de ozônio. Exatamente, porque a gente tá num mundo que cada vez mais o que vale é quem retém sua atenção. E ninguém quer falar sobre isso, mas o mar tá quente. Eu tô aqui na Tailândia, eu tava aqui exatamente 1 ano atrás, eu cheguei aqui, tá tudo Aliás, morto. Tudo morto. by the way, uma das pessoas que mais fala sobre isso é uma pessoa do espectro autista, né? Verdade? O quê? Quem? Ué, que é a Greta. Ah, sim, Ah, é ela é verdade, autista? que fica... aham. Mas ó, voltando aqui ao tema do adulto, galera. O que eu penso sobre isso é que é isso, adulto é uma construção social. E por muito tempo essa ideia não existiu. E em muitas civilizações ela não existiu, né? Como a gente vê ela hoje, do que é o adulto. E talvez por a gente ser neurodivergente, autista, viver o mundo de maneira muito intensa, a gente justamente se descola desse padrão e consegue ver esse padrão de que adulto é um conceito social e não uma realidade numa fase da vida. E por isso talvez a gente tenha tanta dificuldade de se encaixar nele muitas vezes, se sentir infantil. E também por isso que na nossa vida a gente sempre se sentiu meio adulto criança, porque é isso, adulto é uma ideia que mudou por muitas vezes na sociedade, em sociedades no mundo. Por exemplo, tem um livro muito bom que chama Desaparecimento da Infância, do Neil Postman, que ele vai, para falar que a infância está desaparecendo, ele vai falar de como ela começou. E aí, ele fala que a ideia de infância está muito ligada com a prensa tipográfica, que eles começam a imprimir
a Bíblia em alto volume, e aí para você poder ler ela, é traduzida para a língua comum pelo Lutero, você tem que aprender a ler. E que antes não se tinha essa ideia de adulto. É o que você estava falando das pinturas medievais, né? As crianças nada mais eram do que um adulto em miniatura. E eles estavam frequentando todos os mesmos espaços. E é interessante, porque nós fomos crianças em um mundo em que você é uma criança por uma série de imposições sociais. Sendo que, na verdade, a nossa genética como seres humanos não está dizendo nada sobre isso. A gente pode muito antes Nossa, do aí que se disse sentir muita adultos. filosofia, tô gostando. Eu viajei Tô achando demais, bonito. mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Entendi, não, eu super concordo. Eu acabei de me sentir daquele jeito que a gente fala sobre o autismo, de que, tipo, que eu sempre sou a pessoa que eu falo uma coisa muito chata e muito densa e ninguém nunca vai ter paciência. Ah, não, mas eu gosto. Pra mim, pode falar. Tá. Mas enfim, Mas o esse negócio ponto de é, passado adulto é uma tem todas ideia, essas definições de entendeu? adulto. Tinha a fase do caring, aí tinha a fase que adulto, na verdade, tipo, não tinha que mostrar afeto para criança. Por muito tempo, essa definição de afeto entre pai e filho não era uma realidade, depois passou. Essa parte da importância e responsabilidade do adulto perante o outro muda muito. Mas aí volta, tipo assim, as religiões mais antigas tinha ritual, tipo assim, não tão antiga assim, mas a grande maioria tinha ritual de passagem, como se tivesse. E aí é mais bizarro, porque a maioria tem ritual de passagem masculino e não tantos rituais de passagem feminino. Se você vai na indígenas, quase todas têm ritual de passagem masculino e não tem ritual de passagem feminino. E Não, eu o feminino. acredito, uma vez eu li sobre isso, Você está falando das populações o feminino indígenas? Eu tem já até uma presenciei um. menstruação. Então, mas aqui no Brasil tem, nas comunidades indígenas, acho que cada comunidade tem lá seus rituais, mas tem os femininos, sim. Tem um do Xingu que, quando a menina menstrua, a franja dela está sempre cortadinha em cima da sobrancelha, né? E aí depois que ela menstrua, Não, é que o feminino. cresce até cobrir todo o rosto e ela tá tem a preparada para menstruação, tem casar. o natural. Uhum. Tem um natural, sabe, que é o feminino. O do homem parece que foi criado, porque a gente não tem nada natural Ah, específico entendi. que Como o marco, defina a isso, menarca, sabe? a menstruação, tudo isso, né? Perfeito. O Perfeito. marco. E o que é curioso é que isso não se coaduna com a noção que a gente tem hoje de que o cérebro amadurece até os 25 anos. Ou seja, em nenhuma das culturas a gente conseguiu cravar o ponto da virada da maturidade com o ponto da maturação cerebral. Então, eu acho curioso isso mesmo. Tava dando uma olhada muito nisso, que fala que adulto fala da questão dos órgãos reprodutivos, Uhum. né, estarem aptos do ponto de vista biológico e do ponto de vista social, como o Ide falou, tem N coisas, mas principalmente as questões éticas, civis e o fato de você poder se sustentar. Né, que é um pouco considerado que como a filha do Felipe definiu. Nesses casos assim, tipo assim, hoje eu gasto mais dinheiro, então tipo assim, hoje eu me sustento pior do que me sustentava com 17 anos. Sim, gente, Então, você não se eu sente pedalava menos mais. adulto por isso? eu gastava menos, tinha menos custo, ganhava menos, mas se pagava, eu me sustentava, agora eu me sustento menos. Isso é uma das coisas que faz eu me sentir menos adulto. Eu sinto que eu nunca vou me importar com Eu dinheiro, também. como as pessoas adultas se importam. E eu muitas vezes acho que eu sou imaturo por isso. Mas tem uma coisa sobre adultos, isso aqui é uma provocação, não tem embasamento nenhum. Mas a impressão que eu tenho é que, literalmente, vocês têm a impressão que as pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando mais burras? Tipo, cada vez mais. Muitas vezes, quanto mais velha as pessoas que eu conheço, mais elas acham que elas são donas da verdade, mais elas ficam inflexíveis. E muitas vezes eu me lembro, na minha adolescência, de pessoas mais velhas olharem pra mim e falar assim: fica tranquilo, é só a sua adolescência, isso vai passar, você vai deixar de ser revoltado. Eu vou fazer 29 anos agora e não passou nada, eu só fico cada vez mais revoltado. Nessa viagem que eu tô fazendo pelo mundo, talvez por eu estar em lugares que eu encontro muitas pessoas de passagem que fogem da média, tô conhecendo gente de 40 anos, pessoas que eu admirei, sabe, de conhecer, e que também seguem revoltadas, sabe? Então, pra mim, às vezes eu tenho a impressão que o adulto é quase que tipo uma resposta hormonal, talvez que eu tenha contato com muito macho tóxico, em que a testosterona chega no seu ápice, em que a pessoa ela tem que ficar meio burra e começar a se afirmar e, tipo, acreditar muito nas coisas que ela tá fazendo, porque senão ela não vai conquistar o lugar dela no mundo, sabe? E que talvez eu vou o completamente adulto seja contra um isso, ser mais entendeu? egoísta, né, nesse sentido. E eu sigo Ou mais questionando fechado, tudo. que cansou de Desde se que eu tenho deslumbrar, 12 né? anos,
Uhum. Também. E eu vou seguir Também. questionando, e aí? Eu nunca vou ser adulto, então, entendeu? Porque nunca vai assentar essa coisa. Esse momento onde assenta a sua personalidade, onde assenta, tipo, o seu questionamento, onde você tem mais calma com o mundo. Isso não vai acontecer. Ou você deixa de comprar suas brigas, seus ideais. Essa revolta e essa rebeldia, ela não precisa ser um ímpeto, um arroubo, um instante de incômodo e desconforto em que você pragueja contra as coisas que você não gosta. Eu vejo a rebeldia como uma disciplina, nesse sentido bem autística, assim. Uma coisa que você vai repetindo porque você entende que aquilo é contrário ao que está colocado e você vai diligentemente e insistentemente se colocar contrário àquilo. Por exemplo, quando eu falei dessa história da agrofloresta, de ficar ali plantandinho todo dia, então você fala, cara, a destruição é muito mais rápida, né? Você pega um trator, bota um correntão ali e arregaça hectares de floresta numa tarde, assim. E plantar, cara, uma por uma, demora pra caramba, mas é isso. É essa rebeldia de falar, cara, eu vou fazer o oposto e vou ficar fazendo aqui diligentemente o que eu acredito. Eu acho que rebeldia é uma disciplina, na verdade, não é um arroubo. E nesse sentido ela é adulta, porque ela é essa constância, assim, de quem sabe de si e permanece no mesmo caminho, assim, sabe? Sim, acho que nem passa pela escolha, esse é o ponto. É um negócio que tá na nossa genética. É isso que fez a gente estar aqui conversando hoje, a gente tá buscando esse diagnóstico. Porque você ser autista de nível suporte 1 é justamente você falar, eu consigo me mesclar no mundo. Só que sempre fica uma voz atrás de sua orelha, uma revolta, digamos assim, né? Que a gente não tem a escolha de não ser assim. Se a gente tá aqui onde a gente tá hoje, é justamente por isso. Porque vocês não concordam comigo que se fosse uma escolha, seria muito mais fácil fantasiar de neurotípico que seguir a vida para atingir o que a gente quer? Mas não, foi simplesmente impossível aceitar todas essas coisas, né? Então eu sinto que a revolta tá meio que na nossa, pelo menos falar na minha genética, por eu ser autista e sempre estar percebendo um mundo diferente da média, então eu fui programado para literalmente sempre estar conflitando tudo, e que a ideia de adulto é aquele que se acalma, aquele que controla, aquele que deixa de ser revolta, vai completamente em choque com isso. E é por isso que eu não consigo me sentir adulto muitas vezes, e muitas vezes quando eu puxei esse tema a gente falou sobre o que é ser adulto para você, é isso, no final é uma construção social, como muitas outras que mudaram muitas vezes, mas hoje essa simples construção, que é um nada na história da humanidade, é uma construção que me oprime e me dá revolta, porque você tem que ser ela, mas eu sei que não foi Agora eu sempre vou te assim. revoltar ainda mais, que é o seguinte, Contas. os homens, eles nunca ficam adultos. Dani, eu super concordo Entendeu? demais, assim. Tem essa ainda. Exato. Você pensa o Esse é o seguinte, lado uma legal mulher, de ser ela fica masculino. adulto com 20 anos. O homem, ele fica mais ou menos adulto com 40. Então, nesses 20 anos de Eu tenho relacionamento 40, com não é verdade. um homem, tipo... A quinta série bate mais forte com 40. Não, bate, é série bate mais impressionante, forte. gente. É impressionante. Que aí aquela construção, você vê... Aí eu só vou colocar um ponto, que é o seguinte. Você vê como a questão de ser adulto, e a gente não fala adulto, a gente fala maduro, né? No sentido de os homens são imaturos, porque muitas vezes não sabem lidar com as questões emocionais, embora saibam lidar com as questões práticas da vida adulta, que foi o que a gente falou, ser adulto é você se sustentar, você ter responsabilidade civil e ética, bibibó. Só que tem uma maturidade de você ser adulto que é uma maturidade emocional. Mas E essa caso, maturidade eu acho, emocional... Mas nesse caso, sem defender, eu sou minha esposa, eu falei, cara, eu rio de muita coisa muito boba, tipo quinta série, quando eu recebo o WhatsApp e tudo. Aí eu mostro pra minha esposa, ela não ri. Aí eu falo, cara, tipo, eu acho que você seria muito mais feliz se você, tipo, diminuísse a barra do humor pra quinta série, tipo, que é muito mais legal, que é um pouco o que o It falou de, tipo, esse lado um pouco da criança, sabe, assim, de, tipo, ver o mundo e, tipo, achar graça, e o Alê achar graça e, tipo, coisas que não precisa ser graça tão profundamente. E eu acho que, tipo, nesse caso, eu acho que essa definição de maturidade masculina, acho que algumas mulheres seriam mais felizes se elas abrissem essa parte, sabe? Todo o resto, o outro tem que ter. Eu acho que o homem é muito imaturo, tá? Mas nesse caso, eu acho que às vezes é bom no quesito felicidade, não no quesito... Não, eu também masculinidade, acho. ou Isso eu sou quesito super outras quinta coisas. série também. O ponto é, acho que Para isso várias coisas. passa sobre algo além de homem, mulher, e sobre algo do tipo que é o quê? Quando você tá numa posição de opressão na sociedade, certo? Quando você é mulher, quando você é gay, quando você é negro, quando você é índio, quando você é neurodivergente, você tá numa posição de opressão.
Ou seja, significa que vários momentos a vida vai te colocar em xeque para você questionar você mesmo e seu lugar no mundo. E talvez homens, Uhum. héteros, brancos e ricos sejam pessoas extremamente estúpidas e imaturas porque o mundo não questiona isso delas. Mas só de você nascer mulher, o mundo já vai questionar isso de você de tempo inteiro. Agora você nasceu mulher e você também é neurodivergente, então é vezes 2. Então, realmente, é verdade. Homens são mais imaturos. E não por uma questão tipo gênero masculino, mas por uma questão probabilística. Hoje o mundo é um mundo machista. Se o mundo é machista, a maioria dos homens tem o quê? Mais privilégios. Logo, eles são menos questionados, logo eles acham que eles são o centro do mundo. E talvez se fosse um mundo feminista, só fazendo uma brincadeira, tipo, mulheres no comando, teria a mesma coisa também. O ponto é, quando você está no topo da cadeia, você recebe menos estímulo negativo. Quanto menos estímulo você recebe, menos você se questiona. E é mais difícil de você mudar. É por isso que os tubarões são os predadores, um dos mais antigos do planeta. Eles estão há quase há mais de 200 milhões de anos. Por quê? Eles são tão bons que nada estimula ou questiona eles a mudar. E trazendo isso uma esfera social, é a mesma ideia. E é isso que me deixa tão revoltado na coisa do adulto. E quando as pessoas usam esse argumento para me oprimir. Quando, na verdade, estou pensando em todas essas coisas. E esses imbecis, que muitas vezes, Dani, são homens, não conseguem nem entender 10% do que eu estou falando e vão falar o quê? Você é um jovem que está viajando. Você é uma pessoa muito intensa. Para de fumar maconha. Por quê? Porque eu não tenho um diploma de sociologia? Eu sei que esse argumento que eu estou falando, ele existe. Inclusive, Levi-Strauss fala muito disso, né? Sobre as intersecções culturais. Enfim, o ponto é, o termo adulto me deixa revoltadíssimo, tá? Isso que você falou, Dani, é muito O real. termo E adulto me muitas deixa vezes, criança. Isso aí, muitas vezes vão ter Mas homens uma que coisa, vão falar que eu isso é uma concordo que os frescura. adolescentes têm uma visão mais interessante do mundo e tudo. Mas, tipo assim, eu acho que, tipo, a vida ensina um monte de coisa também. E aí é uma coisa que eu sempre olho pra mim. É, tipo assim, eu acho que a minha verdade de hoje não vai ser tão verdade daqui a 10 anos, porque eu vou viver sobre ela. É, tipo, a vivência. E, tipo, adolescente é a mesma coisa. Ainda mais adolescente em geral, que ainda não trabalha, mas na faculdade está naquela fase assim, ele não tem algumas vivências que vão realmente mudar a visão dele do mundo sobre muitas coisas. Que pode ser que não mude, pode ser que mude, depende da carreira que você faz, depende do caminho que você faz, mas em geral, quanto mais tempo você vive, experiência você vive, mais aquilo afeta suas opiniões para qualquer lado que você vá. Mas se você Então, tiver aberto, normalmente, né? Mas se você tiver aberto para essas mudanças, se você estiver porque aberto. tem dois E eu ingredientes. concordo com o Id que eu acho que eu concordo com o It que depois que você passa de uma certa idade, parece que você não quer abrir mais nada e você fica fechado, que é o tipo velhos ranzinzas Uhum. que tipo não conseguem abrir o mundo para uma nova visão, porque eles passaram a vida e aí é o que eu chamo de um efeito de conhecimento, que aí você tipo aquele conhecimento fica tão enraizado e tão vivido que você não está aberto a novas coisas. Tem os dois lados, mas eu acho que é um ciclo, sabe? Uhum. Mas eu não diria que isso. Eu não falaria velho ranzinza. Só um segundinho. Assim, eu não chamaria isso de velho ranzinza, porque eu não acho que é uma coisa que passa depois, começa com 50 ou 60 ou 70 e tal. Eu acho que você consegue ser um adolescente ranzinza. Eu acho que o ingrediente que faz com que a gente não consiga absorver essas experiências, se modificar a partir delas, são duas coisas que acho que é muito presente na vida da maior parte dos adultos, que é o cinismo e a hipocrisia. E acho que como pessoa do espectro, isso são duas coisas que me apavoram muito, assim, que é essa questão que a gente fala da retidão moral da pessoa do espectro, da rigidez cognitiva, do nosso senso ético muito Que é estreito e tal. exatamente isso, né? Da pessoa não estar sendo transparente com você e de ela não seguir princípios éticos claros. É exatamente isso. Cinismo Ela não é nem e transparente consigo hipocrisia. mesma, ela não Eu consegue nem entendo se que ver você nesse sentido. comunica. Uhum. Nossa, isso é assustador, cara, do mundo. E vou te falar, eu tô muito mal com isso agora. Tipo, aqui na Tailândia eu tenho que lidar com isso numa escala 30 mil vezes maior. Esses tempos aí que eu não postei o episódio porque teve tretas pesadíssimas. E assim, nesse momento, falando um pouco da coisa do autismo, talvez o que é a maturidade, o que é ser adulto, foi quando eu percebi que eu tava me tornando adulto. Porque quando isso começou a acontecer essa semana, eu consegui respirar em cima disso muito e ativar meu modo político. E falar, opa, esqueci. Isso aqui era um jogo. Sabe? Como quem diz, esqueci. Isso aqui não é o meu propósito de vida. Isso é só um caminho pelo qual eu tô passando. E eu não posso deixar isso me afetar dessa maneira. Então, essas pessoas que vão tentar fazer coisas com você, chegou a hora de jogar o mesmo jogo delas. Então deixa eu usar a minha inteligência, que é a inteligência de alguém
que viveu isso intensamente, muito mais que a média, e ficou se punindo inúmeras vezes depois, revendo a situação, e o que eu aprendi com isso, a meu favor. Sabe? E pra mim a ideia de adulto tá muito ligada a isso, e isso não tá ligado à idade que você tem, e muito o quanto você sofreu e como você experienciou esse sofrimento. E como você cresceu em cima dele, pra poder, tipo, aprender em cima, sabe? Mas não, né? Esse não é Talvez o adulto. adulto, para você chegar a ser adulto, você tenha que cumprir uma carga de emoções determinada. E aí isso independe do tempo, Total, Dani. Exatamente isso. né? E sim das vivências que você tem, Eu senti muita da raiva quando da tua perguntavam, experiência de vida. muita raiva quando perguntavam minha idade, sabe? Tipo, quantos anos você tem e tal. E de verdade, pessoal, nessa viagem, e o bom de estar saindo tem muito a ver com isso, é porque a gente tá conhecendo muita gente, sabe? Que tá, tipo, viajando. E muitas dessas pessoas são pessoas com, tipo, 40 anos, 30, outras com 21. E é muito doido como essa coisa da idade, do lugar do adulto, cai um pouco por água abaixo. Claro que não com a pessoa Eu concordo. com a pessoa que tá no resort, sabe? Tipo, a Mas é família de aquele negócio, férias. Isso não. quando eu viajo, eu acho que, de algum modo, por exemplo, quando eu viajo só eu e minha esposa, quando a gente foi pra própria Tailândia, quando foi assim, tipo, toda a definição de responsabilidades adultas ou ser adulto, tipo, a gente era uma outra pessoa. Porque eu acho que quando você não tá na rotina do trabalho, você tá numa viagem conhecendo um monte de coisa assim, tipo, cara, eu acho que conversar comigo enquanto eu tava na Tailândia de férias, eu acho que, tipo, sobre ser adulto, as respostas seriam até diferentes do que agora, com os estresses, rotina de trabalho, gravando agora, pensando no que, tipo, na reunião que vai acontecer daqui a 1 hora, sabe? Tipo, parece que, tipo, tem um peso do momento na frase, sabe? Nossa, a Aliás, maneira que você tá ouçam os conversando nossos episódios, hein? O nosso episódio sobre viagens é muito legal, um É dos verdade. E primeiros, é super sim. sucesso, Dani. né? Como nós somos em viagem. Bom, como vocês puderam perceber, o Felipe em viagem é infantil. Adolescente total. Adolescente total. Aí tem viagem minha, viagem com as minhas filhas. Tipo assim, eu Ah, sou não, o aí cara não que, dá tipo assim, pra eu ser. acordo de manhã e falo, quero fazer 20 atividades, quero conhecer tudo que tá aqui. E tem outras pessoas que querem ficar, tipo, relaxando o negócio. Eu acho, por exemplo, na minha visão, uma pessoa que viaja pra ficar num resort, sentar na praia olhando praia, é adulto, sabe? Eu não quero essa viagem de adulto. Eu tenho essa definição de viagem de adulto, sabe? Que é tipo muito só relaxante, pra tipo esquecer da vida cotidiana. Eu não, eu quero viagem de criança, eu quero ir num lugar, eu quero descobrir tudo, eu quero ir no museu, eu quero tipo é uma viagem tipo de milhões de tarefas, sabe? Então, até isso eu tenho uma definição quebrada entre uma coisa e outra. Já puxando pro final, né? Porque vocês têm coisas pra fazer. Essa coisa da definição de adulto. Talvez eu tenha muita dificuldade com ela porque os questionamentos que eu tenho no mundo são os mesmos há muito tempo. As autoridades que eu questiono, essa coisa da maturidade do adulto mais velho, da sabedoria, a coisa da religião, enfim, tudo, sabe? Esses questionamentos gerais, eles nunca mudaram. E eu sinto que muitas pessoas se tornaram adultas simplesmente se esqueceram desses questionamentos e conseguiram entrar num batidão da vida. E eu não consegui. E que eu me tornei infantil por isso. Mas eu nunca me senti criança ou adulto, porque mesmo quando eu era criança e quando eu sou adulto, as questões eram as mesmas. O nível de intensidade sobre pensar nela era o mesmo. A única coisa que mudou é que agora eu tenho mais argumento. E reflito mais. E tenho mais amplitude sobre a parada. Mas a essência é a mesma. Tipo, a força que me dirigia era a mesma. E por isso que esse conceito de adulto nunca me serviu. Porque eu nunca assisti criança, adulto ou adolescente, sabe? Mas como você define isso, Ide, também vai evoluindo com a idade, Então, né? Que é um Dani. pouco, você consegue perceber que você era o mesmo desde criança, porque você define uma linha aí de um propósito ou de alguma questão que você consegue conectar todos aqueles comportamentos e aqueles pensamentos e emoções a isso, né? Quando você é criança, você está mais espontâneo. Agora você procurou essa razão, essa linha racional, vamos dizer assim. Sim, total, mas justamente por eu ter encontrado essa linha racional é que eu tenho tanto medo do futuro. Porque é isso. Eu não conquistei as coisas tradicionalmente financeiras e tudo mais do adulto, né? Eu não me importo com dinheiro. Eu sou uma pessoa movida a propósito, eu não tô vendo isso mudar no longo prazo.
Eu tenho muito medo de eu me tornar aquela pessoa que é tipo isso. Ah, fulano, ele era tão inteligente, mas ele era muito revoltado, né? Nunca focou direito em nada, era meio infantil. O menino nem sabia pagar conta, mas ele era muito inteligente. Mas que pena. Aí você se torna tipo o tio louco com 60 anos, 70 anos. Ontem eu conheci uma pessoa com 40 anos que tipo tá viajando o mundo e tava super envolvida com a questão palestina e foi muito doido, porque eu falei, nossa, se eu olhasse essa pessoa com o olhar julgador que eu me olho, eu não gostaria de ser ela. Mas quando eu conheci ela, eu falei, caramba, que pessoa legal. Então, é isso. Eu tenho medo muito do futuro, assim, nesse sentido, pessoal. E eu espero que eu consiga continuar sendo a criança que eu sou e Você sobreviver no mundo continua legal, adulto. Ed. Id, fica tranquilo, meu. Não sei, pessoal. O Você mundo pode tá ser muito ótimo. duro, sabe? A gente tá entre a gente. Ah, que aliás, eu não sei se vocês viram, eu queria trazer um ponto aqui, que outro dia eu estava no LinkedIn, e aí ó, eu me deparei com uma matéria falando que as empresas agora estão buscando profissionais com portfólio de vida. Interessante, viu, Id? Essa aí é para você. Nossa, Que o que está importando agora são as vivências, as coisas que passaram, as coisas diferentes que é fizeram. impossível eles quererem Sabe pessoas aquela assim. parte que você põe no currículo lá embaixo? Acho que não é do seu tempo, né? Galera nas empresas não tá Atividades preparada. Não, extracurriculares. com certeza é, Dani. É, O tipo meu intercâmbio. currículo, o meu não sei o currículo, quê. quando eu fui contratado na XP, era tipo, era a razão de eu estar em jantar com amigos e ler em voz alta pra gente rir. Porque na experiência de trabalho tinha tipo, eu coloquei mestre amador náutico, que é tipo uma patente pra dirigir barco, no meu currículo do mercado financeiro. A gente inventou até termos, arranjador pleno e tudo mais. E eu fui contratado e trabalhei lá. E foi por isso que eu fui contratado, porque eu falava Aí, bem e tá era vendo? diverso. Mas o ponto é, de que adianta se quem tá lá dentro não tá preparado pra lidar com essa diversidade? Em ponto nenhum. Quer dizer, teve um ponto bom. Eu fiz um bom dinheiro durante um ano e percebi que se eu quero algo, eu consigo. Mas, Boa, isso aí. mas ainda assim... Eu fiquei pensando numa imagem pra gente aproveitar e finalizar o episódio aqui, que já tá na hora. Estamos atrasados pros nossos compromissos. Eu fiquei pensando no que diferencia a visão de adulto que eu talvez tivesse de mim e a que eu tenho atualmente, assim. Aí me veio essa imagem de que talvez o adulto que eu já fui era aquele que pegava a criança que eu sou e o velho que eu sou e carregava no colo. E o adulto que eu sou hoje é o que abraça essa criança, esse velho. É um pouquinho diferente. Exatamente, Ale, mas isso é o que faz você ficar infantil, entendeu? Porque é isso que eu tô pensando. Eu falei, nossa... Eu tô aqui em outro país, cara. Que louco, eu acredito na ideologia comunista, eu tenho vergonha de falar isso. Pô, se eu sou adulto, eu tenho que bancar o que eu acredito, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que banca isso, ela é o quê? Infantil. Uma pessoa que não tá disposta a dialogar com o homofóbico, ela é o quê? Irredutível. Quem que é irredutível? Criança mimada que bate o pé, não vou dialogar. Mas ao mesmo tempo, eu aceitar isso é negar a minha identidade. E se ser adulto é se reconhecer, em que momento eu vou ter que pegar e falar, sim, eu sou comunista e não tenho vergonha de falar, por mais que eu acredite nessa ideologia. Ou, sim, eu não vou aceitar a homofobia no ambiente de trabalho. Você vai ter que olhar pra minha cara e eu vou ser bem radical com você, amigão. Porque se você falar mais uma vez, eu vou te gravar e eu vou te colocar no... Entendeu? Sim. É muito doido isso. Esse adulto e essa criança. Essa agressividade e essa paz, e essa autoconsciência, pra mim, ela começou depois do diagnóstico. Ou seja, faz 2 anos que eu me tornei um adulto pleno, 42 anos de idade. Então tá tudo certo. Eu também. Só que eu sigo ficando cada vez mais revoltado. Mas é isso, é o processo. Vamos que vamos. E é isso. É isso aí, pessoal. Maravilha. É um prazer falar com vocês todas certo. essas tardes, manhãs pra vocês. Gente, foi ótimo. Beijo grande. Esse papo de Abraço, adulto, galera. finalmente. Papo de adulto. Um Um beijo. beijo, pessoal. Tchau, tchau. Ai, ai, ai.